O podcast, eu vou te contar, vai falar hoje com James de Souza Guimarães, ele que nasceu em Castanhal, no estado do Pará, no dia 21 de janeiro de 1944. Ele que foi funcionário da ICOME, vice-prefeito, professor aposentado, diretor de escola, diretor do Manganês, presidente da cooperativa. Ele foi secretário vários mandatos, vários anos lá em Serra do Navio, e hoje é agricultor, apicultor, né? Ele que é casado com a professora Crislia, que é a filha do meu grande amigo lá de Ferreira Gomes, Zezinho da Luz, o prefeito da cidade de Alessandro também, é a irmã dela, viu? Pai do Weber, do William, da Cibele, da Sinara, da Isadora e da Jaine, né? James, ainda tem o Igor. Aos 14 anos, viu, isso em 1957, viu as primeiras máquinas chegarem para esse grande projeto que é hoje uma história no nosso município, no poder socioeconômico do Estado. A implantação do projeto do Manganês pela empresa ICOME, do Grupo Caim. O James ficou tão, como se diz, fascinado com aquilo, que voltou para Castanhal. Quando veio fazer servir o exército, que era o tiro de guerra, foi para Clevelândia, no Oiapoque. E lá foi convidado por um amigo, e já chegando lá, ele que era escriturário e administrativo, não tinha vaga. Só tinha vaga de vigilante, mas ele aceitou. Foi 6 meses vigilante e passou por vários setores, né? Foi do setor do DRH, passou por administração de vilas, passou pela topografia, enfim, James de Souza Guimarães, uma lenda, você vai contar isso pra gente, toda essa sua permanência, que você foi um funcionário que saiu da ICOME, continuou no tipo de Serra do Navio, fez concurso, gente, para professor e hoje ainda é agricultor. E interessante, James, é um prazer muito grande ouvi-lo aqui no podcast. Eu vou te contar. Alfaia, o prazer é todo meu, né? Encontrar um amigo de trabalho, da ICOME, né? Mas um pouquinho da história da ICOME, como você já adiantou, né? Eu cheguei na ICOME lá com vigia porque eu queria entrar na ICOME. A ICOME me fascinou quando eu vi aquelas máquinas embarcais, né? Isso em 57, né? E acabei me tornando funcionário. Para todo funcionário que quis trabalhar, ela foi simplesmente uma escola. Com certeza. Uma escola, né? Sim. Porque ela nos dava tudo. Por exemplo, nós tínhamos a questão da saúde, ninguém precisava ir para o sul se tivesse um problema de saúde, porque a ICOME tinha todo tipo de funcionário, todo médico especializado. Inclusive, só acrescentando, James, aqui o estado era muito pobre ainda, instalação do território, e as pessoas iam daqui de Macapá fazer cirurgia lá, né? Exato. Algumas cirurgias. Exato, E quando eu cheguei na ICOME, lá em 1965, ela estava terminando alguns prédios ainda que estavam concluindo, alojamento, faltava dar uma check-up lá. Então, aí eu fiz praticamente a minha vida dentro da ICOME, né? E a ICOME ela sempre dava oportunidade para quem queria trabalhar. Só aproveitando, gente, o James foi o funcionário que mais teve ascensão profissional dentro da empresa ICOME. Ele começou como vigilante, terminou como staff da ICOME. O staff tinha uma sigla, a sigla dele era JAI. Só para você ter uma ideia, que ele trilhou todos os caminhos profissionais que uma empresa de grande porte dá para um funcionário como o James. E quando eu assumi, porque a minha intenção era entrar na ICOME, né? Sim. Quando eu fiz o teste lá, o cara disse, olha, você passou bem, né? Mas não tem vaga de escritório lá, mas tem uma vaga de vigilante.
Eu digo, manda, que eu queria para lá. Sim, sim. Aí foi tudo que você já falou, né? Eu cheguei ao auge da Ecom, né? Certo. E como eu falei antes, a Ecom, na verdade, ela foi uma escola. Né? Quem era funcionário, eu falo, que era Ecom, ela nunca mandou embora. Só te dar um exemplo. Quando eu tinha 6 anos de Ecom, teve um problema do manganês lá, com a descoberta do manganês lá no Gabão, né? A África, tudo. Aí caiu um pouco aí. O Gabão é na África. Aí ela teve que dispensar um bocado de gente. Mas quando chegou na minha vez, o meu chefe era um chileno, Manuel Rico Campos, disse, não, esse aí ele é empresa, ele fica. Sabe por quê? Porque dia de sábado a gente tinha aquela bolinha lá, Manuel, aí, James, dá para trabalhar sábado, ele ficou dá para vir domingo, dá. Então o que aconteceu? É aquilo que a gente fala, pau para toda obra, gente. Isso. Aí, ó, teve gente de 20 e tantos anos que foi dispensada e eu fiquei. Sim. Né? Por quê? Porque, ó, aqui está cheio, então bota os James ali naquele outro setor, quando regularizar, a gente puxa ele de volta. Acrescentando o que você está falando, a empresa Ecom, quando o funcionário chegava a 10 anos de trabalho, né? de casa, como diz a história, ela dava um relógio ômega. Tem gente que tem esse relógio, isso é uma relíquia, gente. Exato. Era um ômega. Ou se não, dava uma viagem, ou dava umas outras premiações. Não era isso, James? Isso. E só para você ver como ela primava, né, pelo bom funcionário. E apostava no funcionário, que, por exemplo, ela me mandou para fazer 3 cursos fora do estado do Amapá, do antigo território. Né? O de desenhista foi um, né? O de desenhista foi eu, passei 6 meses em Belém, né? Certo. Depois me mandou para Minas fazer outro, depois fui para o Rio fazer outro. Para a cooperativa também, né? Que você assumiu, né? Para a cooperativa, Essa cooperativa funcionava como, James? É só para explicar que a empresa Ecom, ela pagava a previdência que era o INAMPS, era o INPS, hoje hoje é INSS. Ela pagava, mas ela tinha uma previdência privada, gente. Além da aposentadoria que a pessoa tinha lá essa aposentadoria normal que você tem pela Previdência Social, ela tinha uma previdência que ela pagava por fora, né? Era o Grupo KM, e ainda tinha a cooperativa. Para comprar, era isso? Se comprar o que quisesse, o preço de custo, ela mandava buscar, né? Só não carro, mas a gente mandava buscar, era geladeira, era fogão, era televisão, o que você quisesse. Sim. Som. Fazia consórcio, né? Para comprar em grande quantidade. Os juros delas eram baixíssimos. Sim. Por exemplo, na época, na época nós tínhamos 1.200 funcionários, todos eles eram sócios da cooperativa. Interessante, viu, gente? Né? E se descontavam por mês 0,5% do teu empréstimo. Quase nada, né? Quase nada. É. Então, por exemplo, a minha primeira geladeira, o meu primeiro freezer, minha primeira televisão foi comprada. Né? Eu me lembro quando eu cheguei lá, era o tempo do DVD. Isso. Eu comprei pela cooperativa. Aí eu comprei um freezer. Um freezer, Proxdox. Aí depois uma geladeira. Enfim, eu fui melhorando a qualidade de vida lá de casa na cooperativa. E aí, como ela comprava nas Casas Bahia, e não lembro o nome da outra lá, e metia no navio e trazia, não cobrava nada de a Ecom tinha uma tradição, gente. Dia de Santa Bárbara, 4 de dezembro, ela festejava a festa da mina. E depois disso, gente, colocava todo mundo em férias coletivas. E ela fazia o seguinte: quem morava fora ou quem quisesse ir e viajar, ela ia na casa da pessoa, pegava a mala, o cara só chegava com o bilhete na mão, entrava no avião, ela levava de trem, depois do ônibus, fazia todo o traslado, não era isso, James? Era a administração, você que fazia lá. Eu fazia isso. Era um etiquetava aquela coisa, dava trabalho, botava no caminhão, né? É interessante, né? E como dava todas essas condições para os funcionários, né? Então você não tem, por exemplo, que falar, dizer que a Ecom deixou buraco. Não, a Ecom não deixou buraco. A Ecom, ela extraiu minério e também ela tinha um setor que foi comandado pelo Dr. Paulo,
né, que chegou a ser o chefe do hospital, né? Ah, o Paulo Lembe De Amorim, que hoje tem a reserva. A aqui. RPPM, Isso. a Revecom, lá em Santana. Lá em Santana. Vou entrevistá-lo ele também. É. Ele era um que comandava. Então, hoje, por exemplo, a gente vai tomar banho lá na Lagoa Azul. Quando você chegar lá, se você olhar, você vê pé de mangueira, de cupuaçu, de açaideiro, tudo foi plantado pela equipe dele. O que é interessante, gente, quando a ICOME se implantou em 1946 e saiu em 1997, quando exauriu, não é que acabou o manganês, é que o mercado ficou muito sem lucro. A história que E outra coisa, o Augusto Antunes já estava com uma boa idade, deu para os netos que estragaram aquilo, né? Venderam. Isso que eu ia comentar. Minério ainda tem. Sim. Só que os netos, né, e filhos acharam que estava mais difícil de tirar e gastar mais dinheiro e abandonaram. E só para adiantar lá na frente, nós temos hoje descoberto, com alto teor de 52%, uma mina de manganês, Sim. uma mina de ferro e uma de ouro. Sem contar, gente, que ficou no estoque. Estão brigando para entrar lá, né? E que ficou no estoque, tanto de Santana quanto de Serra do Navio. 4 milhões de toneladas de minério bom, mais o fino. Só para vocês terem uma ideia, gente, vamos falar em números. A ICOME, ela fez uma exportação de 34 milhões de toneladas de minério durante esses 40 e poucos anos que ela ficou lá. Ela para fazer isso, ela tirou uma média cerca de 65 milhões de rejeito e manganês. Isso. E estocou o resto. Tá? Então, olha, esse valor que eu falei para vocês, de 34 milhões de toneladas de manganês, ela pagou o royalty para o governo do estado. Foi isso que aconteceu, gente. Ela pagava os seus compromissos. É isso, João? Em dias. Quanto tempo? Ela nunca foi acionada pela justiça, nem para funcionários. A prova disso, gente, foi construído a usina hidrelétrica do Paredão com dinheiro do royalty da empresa. Por que foi feito isso? Porque ela precisava de energia e não tinha energia. Hoje nós temos energia de sobra, inclusive está sendo exportada aí para o Linhão de Tucuruí, mas naquela época era uma dificuldade muito grande no Amapá. Nós tínhamos 3 geradores grandes da ICOME, né? Sim, lá o pai do Paranhos, que jogou bola na Tuna, foi grande. O Paranhos é esse que fez um livro agora, de Serra do Navio? Isso. Fez um livro, gente. Eu vou colocar aí nos comentários para você procurar a história. Aliás, é cantado em versos e prosas, dissertação, doutorado, né, mestrado. A empresa ICOME. Tem muitos aí. No segundo livro dele, está ainda continuando falando sobre a ICOME. Sim. Agora, Jânio, você falou em recreação, futebol, Manelão. Eu me lembro quando cheguei lá, você comandava o Manelão. Até hoje ele existe, né? Eu passei lá. Ele está meio abandonado, está meio capenga, mas está lá. E tem uma história que conta que você tem um apelido, né? Muito famoso. Tem 2 versões, eu quero que você me confirme. Primeiro, que você dançava muito. Aliás, você é dançarino até hoje. Quem quiser acompanhar ele no Instagram dele, no Facebook, vocês vão ver que o homem sabe dançar e tem uma parceira que também não fica atrás. E assim, dizem que é perna santa por isso, e outros dizem porque você era meio perna de pau, mas jogava dali, jogava daquilo, e de repente batia na tua perna e entrava a bola. Qual é a versão do perna santa, meu? A versão do perna santa, quem me colocou esse apelido foi um operador de equipamento, que o apelido dele era Bicudo. Sim. Ele morreu no Novo Amapá, saudade dele. Tá. E ele foi assistir um jogo do campeonato, né, que ele estava decidindo o campeonato. O Novo Amapá que ele fala, gente, é um naufrágio que aconteceu há 40 anos atrás, né? Estava decidindo. E o daqui para o Cajari e afundou no rio. Que o Zé Duarte, era o Zé Duarte? Sim. Era empregado da mina que ia nesse navio e olhou e disse, não, eu não vou, está muito cheio, Isabel. Sim. Voltou e... Só para vocês terem uma ideia, gente, foi o maior acidente fluvial do Brasil. Brasil foi.
era para ir uma cerca de 350 pessoas, tinha 600 e alguma coisa, ninguém sabe quantas pessoas morreram, disse que foi mais de 500, mais de 500. e uns 500, ninguém sabe, porque era muita gente, não tinha nem vista nada. Mas vamos continuar, né? Está uma decisão de campeonato lá da Secundona. Sim. A Secundona. E eu jogava no Mina e jogava contra o almoxarifado, que era o Colorado. Sim. E o Colorado jogava pelo empate. Faltava 8 minutos para terminar, estava 0-0. Aí com 4 minutos para terminar, o Colorado fez um gol 1-0, todo mundo festejando. Sim. Aí lança uma bola, eu vou lá e pam, gol. Aí a segunda vai, não sei, quase terminando o jogo, o Pato Rouco era o goleiro lá do outro time. Pato Rouco da bola lá? Bola. Aí cruzaram a bola, eu fui chutar a bola, bateu assim na coisa, o Pato Rouco veio para pegar, ela bateu depois que eu levanto, bateu na minha canela e cobriu, aí pronto. Aí o Bicu chegou, esse cara é o Fernando Nacional. Aí pronto. A falar ainda em futebol, o James, nós sabemos que o Manganês Esporte Clube, um dia desse eu fui lá, continua sendo o melhor campo do estado do Amapá, gente. Porque o Glicério Marques de colocar aquele sintético, né, já tá estragando. O Zerão é cheio de poça d'água, infelizmente. O Manganês continua tinha campeonato lá, gente, e lá eu quero que você me fale por que aquela grama, quando chove, aquilo ali, minutos depois está tudo sequinho, James? Ali é o seguinte, quando a ICOME foi trabalhar naquele campo, ela chamou um especialista. Sim. Né? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram, antes de meter o gramado, fizeram uma camada de pedras, né? Umas pedras, aquela branquinha lá, como é que chama lá? Seixo, né? Isso. Fizeram uma camada de seixo, aí meteram terra por cima, depois fizeram outra camada de seixo e terra por cima e plantaram, adubaram e plantaram. Sim. Então quando a água cai ali, aquilo chupa, né? Aí tem os vertedores laterais. Pluviométrica, né? Tudinho, laterais, a água vai para lá. Né? Quando a água baixa, ela vai para lá e sai tudo. Então, pode chover. E tem o quê? Quase, tem mais de 50 anos naquele campo, né? Muito mais. Muito mais, né? Muito mais. E lá dizem que os projetos do Mangueirão, veio um pessoal para ver como era que fazia para fazer o Mangueirão, né? Eu não lembro quem foi, mas isso aí foi me contado por um cara antigo da ICOME, né, que trabalhou lá, e só Alexandre do Mangueirão, e foi copiado lá inclusive eu vi uma postagem agora recente, um jogo do Flamengo, aí o cara entrou comigo, tá até na Bahia, disse, olha, James, esse gramado foi copiado na Serra, por isso que interessante, né? Choveu muito, depois passaram... O que é bom tem que ser copiado, né, gente? Exatamente. James, uma coisa que a gente sabe muito bem, a ICOME quando começou no estado do Amapá, se implantou, 80% do seu quadro de pessoal era gente do Pará, das ilhas do Pará e do sul do país. Às vezes até da Inglaterra, dos Estados Unidos, que veio. Porque a ICOME, gente, quando ganhou a concorrência, ela fez uma sociedade com a Bethel Steel, 49% das ações, veio 67 milhões de dólares para construir o porto, as duas vilas, a estrada de ferro, toda aquela infraestrutura, né, de exploração de manganês. E ela pagou em minério. Dizem que lá nos Estados Unidos, lá no deserto do Arizona, até hoje tem pilha de manganês de serra no navio. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, 80% das pessoas e a mão de obra não qualificada foi daqui, do Amapá, né? O pessoal que fizeram a estrada, foram carpinteiro, pedreiro. Agora me diga uma coisa, como é que a ICOME naquela época, que não tinha SEBRAE, não tinha SENAI, não tinha Senar, não tinha nada dessas empresas, como é que ela fazia para ter um funcionário de boa qualidade, gente? Ela construiu um galpão muito grande, sim, né? E mobiliou tudo, fez um negócio bacana, montou o que a gente chamava de centro de treinamento, né, da ICOME. Então ela pegava os filhos jovens de 16, 17 anos e levava para lá para treinar, curso técnico mesmo, entendeu? O cara fazia técnico, digamos lá, de soldador, né? De
motorista, até para motorista tinha a escola, eles chamavam de xarifado, tudo lá, se aprendia lá, entendeu? Era uma verdadeira escola, o cara Agora, lá pronto. Só para a informação do senhor, gente, a ICOME naquela época ela já implantou duas escolas, uma em Santana, que hoje é a Fundação Bradesco, e lá, hoje é Emelino Gurmão, é a escola estadual. Mas, ó, ela trazia gente de fora, lá do sul do país, gente, né? E, James, a ICOME, para ter um funcionário de qualidade, ela começou a dar uma bolsa de estudo. Os seus filhos foram contemplados com essa história, porque hoje nós temos aqui várias pessoas que vocês conhecem, o Washington Caldas, por exemplo, advogado, Manel Brasil, médico. Tudo foram bolsistas. Foram bolsistas, gente. Os filhos dos Bessa, que são todos realizados, né? Trabalharam na Petrobras, na Eletronorte e outros órgãos, né? Enfim, muitos filhos de funcionários, gente, foram contemplados. O meu filho, por exemplo, é veterinário. Sim. Ele pegou uma bolsa. Né? E como era essa bolsa? Eles davam, faziam sorteio ou era todos? Não, era escolhido, né? Por exemplo, o aluno se destacava dentro da escola. Era destaque na escola. Isso, aí chegava lá, né? Sim. Aí a direção chamava, olha, seu filho, se ele quiser ir, está aqui, ó, tem uma bolsa e tudo, né? Essa bolsa sustentava ele. E muitos voltavam para a empresa. É o caso do Farinha, gente. O Farinha, o Edelcio Santiago, Lima Santiago, ele foi funcionário, quando aí como já estava em fase de desmonte, ele fez uma empresa, o Menos Dois também, que até hoje está por aí, o Luiz Gonçalves, Paulo, né? Também fez uma empresa e assim, o James, era por isso que a ICOME tinha sempre um alto padrão. Padrão. Por exemplo, saía lá um soldador, o cara era cobra. Sim. Porque até o operador de casa de poça, né, por exemplo, o pai do Paranhos, ele chegou lá como operador de casa de poça, onde ele também foi puxado para fazer eles chamavam de treinamento, era um curso. Sim. Né? Então tudo isso aí, você vê que a ICOME ela mantinha aquele padrão, o empregado lá era bom. E outra coisa, Carlos, quando ela começou a escola a funcionar, todos os professores dela eram do Sul, né? Era Rio, São Paulo, Minas, e você tinha só duas funcionárias de Pernambuco, que eu virei professor de dança para ela lá e para o Pé da Santa, que eu falei da agora. Então a gente fazia lá a aula todo sábado, ia para lá e treinava ela dançar. Ninguém dançava, esse pessoal do Sul que vinha só sabia se mexer e tudo. Mas dançar não sabia. Sim. E eu virei professor. Você lá de Castanhal, ali, aquela região toda, sabe, os carimbó, brega, né? A nossa... Aí arranjei uma esposa professora que é dançarina e pronto. Então foi embora, fomos embora. Mas James, você administrou a vila há muito tempo. Como era que funcionava aquela política que tinha a primária, a intermediária e o staff? E tinha um clube lá em cima, outro aqui embaixo. Exato. Como é que vocês conseguiram administrar aquela bando de peãozara, que diziam, né? E tinha lá os técnicos. Como era subdividida essa sociedade, né? A primeira coisa, quando a minha chefia achou que eu ia para a vila, me chamou de Cida para fazer um motorista urgente. Eu não sabia para quê. Sim. Né? Aí de repente eu tirei e voltei. Aí o Rosa chegou comigo, agora tu vai assumir vilas. O Roberto está aposentando. Caramba! O Florisberto Abreu da Conceição, saudoso FAC. Né? Sim. Então, quando eu cheguei lá, eu enfrentei, por exemplo, 52 homens do penante, né? Eles chamavam terceirizado. Isso. Haver penante. 52 homens eu tinha dele, né? Onde tinha carpinteiro, pedreiro, braçal e tudo, né? E tinha 12 da empresa, que era encanadores também. Sim.
Tinha Eu me lembro quando eu cheguei lá, do Neuto, do seu Duca, Isso. do Beira Rio, o sabor do Beira Rio, isso, Sabá Beira Rio. isso, exatamente. Que ele era o quarteleiro, né? É, Que trocava as roupas, né? isso. Naquela época deixava até um sabonete, um papel higiênico em cima da cama da gente. Eu trabalhei na ICOME e só para ilustrar aqui, eu fui ser secretário do James, em Vilas. Eu era o secretário lá e a gente tinha um trabalhão no final do mês que mandava umas caixas com os contra-cheques que chamavam de rolerite e o dinheiro tudo dentro, gente. E fazia a fila, a gente saía, o cara assinava quando estava na frente da gente e ia embora com o dinheiro. Era interessante, gente, aquilo até hoje. A gente não esquece. Não esquece. Aí o James, depois, estava no DRH e foi chamado para o lugar do seu Florisberto e eu fui para o lugar do James lá no departamento. Era a prefeitura, né? Exatamente, o DRH. E o que aconteceu, gente? Outra coisa que a gente tinha um trabalheiro, você teve e depois você passou esse trabalho para mim, era a distribuição, gente, das baixadas do trem. A gente tinha que dividir quem era encarregado, quem era técnico, a gente tinha que dividir e a gente tinha uma confusão danada que o trem trazia o quê? Uma média de 400 pessoas, por aí? 400. Por aí, 400 pessoas, mas tinha 600 para baixar. E era uma confusão para a gente fazer a distribuição. Aquele coisa da passagem, tudinho, né? Ele ia colocando o nome da pessoa atrás. O trabalheiro que nós tivemos. Mas, James, como era que funcionava? Por exemplo, alguém quebrou o cano. Faltou energia, tudo. Vocês tinham tudo? É bom você falar disso. Sim. Por que mandaram logo eu tirar a carteira do motorista? Sim. Quando eu assumi a vida, que eu tirei a carteira, me chamaram para que esse carro vai ficar contigo. Tu vai ser o vigilante da vila. Aí eu digo, o vigilante não, você vai ser o cara que você todo dia você vai sair 2 horas da tarde, olha só. Sim. Você sai 2 horas da tarde, passa na vila intermediária, na vila BC, vai para a vila do staff e dá um giro lá, ver se não tem nada de lixo na frente, se não está vazando água. Por quê? Toca lixo, tinha um dia certo. Lixo que é para ir de quintal. Lixo doméstico, o carro passava diariamente. Né? E tinha incinerador, nós tínhamos um incinerador que era exatamente era a minha responsabilidade de saber como é que estava o incinerador, ia lá, todos os dias e tudo. Tudo que era para incinerar era para lá. E o que era lá, naquela época tinha incinerador. Hoje o estado do Amapá ainda não tem incinerador e ele como naquela época já tinha, né? Ou seja, queimava todos os lixos que acumulava. Assim, lataria tinha uma área que eles chamavam de lixeira, que só a lataria ia para lá porque era enterrada. Tu ia lá, lataria e garrafa. Sim. Mas tudo que era para queimar ia para lá. Certo. James, me diga uma coisa, como é que funcionava a questão dos restaurantes, da acomodação, Deixa eu te falar, dos solteiros? Deixa eu falar antes da questão da limpeza. Da limpeza. Nós tínhamos uma equipe, né, por exemplo, de limpeza, que até chegou a se lembrar do Jumritinho. Sim, o Osés, que virou vereador, e hoje o filho dele era o presidente da Câmara. Exato. Então, o Jumritinho não se ficava com a máquina, que a roça dele lá não era a máquina que tinha. Sim. Né? Então tinha aquela equipe para limpar a vila todinha, tudo certinho, né? E o que acontecia? Eu tinha que fazer essa revisão. Sim. Furou algum cano, às vezes domingo estava deitado em casa, o telefone batia. Eu tinha que ter o telefone na minha casa lá. Sim. Também. Naquele tempo era... O SOS. Isso. Vila. Olha, já quebrou um cano lá, pega a tua equipe. Aí eu ia, bora Deus, bora! Aquela turma toda, a gente ia corrigir. Então, essa que era o fundamental. A vila era como se fosse um espelho. Agora, James, uma pergunta. Jogar lixo na frente da casa, antes de um tempo, tu pegava... Notificava. Notificava. E depois nós vamos falar de saúde, que eu vou te contar uma história. Sim,